Hoje, exploraremos o Apocalipse 101, o livro mais misterioso da Bíblia. Não é apenas uma questão de fé, mas de buscar conhecimento sobre o futuro. Suas mensagens contêm lições atemporais de fé e esperança. Convido você a acompanhar com atenção, pois desvendaremos seus mistérios juntos. Não peço apenas likes e inscrições, mas sua dedicação. Prepare-se para uma jornada de descobertas transformadoras. Vamos começar! O que é o Apocalipse? Se você está aqui comigo, é porque com certeza tem interesse em entender um dos livros mais enigmáticos da Bíblia. Mas antes de mergulharmos nas visões, símbolos e profecias, vamos começar com o mais básico. O que de fato é o Apocalipse? Primeiramente, o nome Apocalipse pode nos dar algumas pistas. A palavra vem do grego apokalipsis, que significa revelação ou descobrimento. Não é à toa que em muitas traduções da Bíblia, esse livro também é chamado de A Revelação de João. A ideia aqui é desvendar, trazer à luz aquilo que estava oculto ou misterioso. Agora, se eu te perguntar, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra Apocalipse? Provavelmente você vai pensar em coisas como o fim do mundo, batalhas cósmicas e profecias. E você não está errado. Mas a beleza do Apocalipse vai além do cataclísmico. Ele é, acima de tudo, uma revelação de Jesus Cristo. Isso mesmo. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o futuro, sobre eventos terríveis ou maravilhosos que estão por vir. No seu cerne, ele é uma extensão do que todo o Novo Testamento nos ensina. A pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele nos mostra Cristo como o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Juiz justo e o noivo da Igreja. Ele centraliza nossa atenção em Jesus, em sua vitória sobre o pecado e a morte, e na esperança que temos nele. Mas revelar o quê? Você deve estar se perguntando. Ótima pergunta! Esse livro serve múltiplos propósitos. Ele foi uma revelação para as igrejas da época, para ajudá-las a entender o contexto em que estavam inseridas, os desafios que enfrentavam e o que Deus esperava delas. Ele também serve como uma espécie de roteiro do que ainda está por vir, nos dando uma visão do plano divino para o fim dos tempos. E já que mencionei as igrejas, isso nos leva ao próximo ponto, que é entender para quem esse livro foi originalmente escrito e por quê. O contexto histórico. O contexto. Sem entender o contexto histórico, ler o Apocalipse é como assistir ao último episódio de uma série sem ter visto os anteriores. Você até entende algumas coisas, mas perde muitos detalhes e nuances que fazem toda a diferença. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e esse é um detalhe crucial. João não estava numa biblioteca aconchegante, rodeado de conforto. Não, ele estava em Patmos, uma ilha que mais parecia um campo de prisão. Imagine só, você é exilado de sua comunidade, separado de sua família e amigos, e levado para um lugar ermo por causa da sua fé. Fala sério, é uma situação desesperadora. Fala sério, é uma situação desesperadora. Mas é justamente nesse cenário de isolamento e sofrimento que Deus opta por falar com João, dando a ele revelações que iriam mudar a forma como entendemos não apenas o futuro, mas também o presente. É incrível pensar que muitas vezes é nas adversidades, nos momentos em que estamos mais fragilizados, que Deus realiza suas maiores obras em nós. João estava fisicamente isolado, mas espiritualmente ele estava mais conectado do que nunca. E a quem João estava escrevendo? Essa é a parte que fica ainda mais interessante. O Apocalipse foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, que é o que hoje conhecemos como Turquia. E você pensa que essas igrejas eram um exemplo de santidade? Nada disso. Elas eram um reflexo da sociedade em que estavam inseridas, com todos os problemas, desafios e pecados que isso implica. Estamos falando de igrejas que enfrentavam perseguições brutais, não apenas do governo, mas também de suas próprias comunidades. Além disso, essas igrejas lidavam com problemas internos sérios, como falsas doutrinas, práticas pagãs e até mesmo imoralidades sexuais. É uma longa lista de problemas, cada um mais complicado que o outro. Deus, então, não estava alheio a essa realidade. Ele vê, ele sabe e ele age. E é por isso que cada uma dessas igrejas recebe uma mensagem específica através do Apocalipse. Deus está dizendo: eu conheço suas obras, suas lutas, suas falhas, mas também seus corações. E aqui está a minha palavra para vocês.
Então, quando lemos o Apocalipse, não estamos apenas lendo profecias sobre o fim dos tempos. Estamos lendo uma carta de Deus para sua igreja, uma carta que, ainda hoje, tem muito a nos ensinar. Agora você deve estar pensando: ok, mas e o fim do mundo? O Apocalipse não é sobre isso? Em parte, sim. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. O Apocalipse não é só sobre o fim do mundo, é também sobre a esperança que temos em Jesus Cristo. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim? Essa é a essência do que o Apocalipse quer nos passar. Em meio a todas as tribulações e desafios, há uma esperança que não se apaga. E essa esperança tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. As profecias. Quem não fica fascinado com as visões de dragões, bestas e todo tipo de simbolismo que encontramos no Apocalipse? Mas o que tudo isso significa? Bem, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Vamos pegar como exemplo o capítulo 12, onde vemos uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Alguns estudiosos interpretam essa mulher como sendo Israel, outros como a igreja. O que é importante entender é que esses símbolos têm significados profundos, e ao mergulharmos neles, encontramos ricas lições para a nossa vida. E claro, não podemos esquecer de falar sobre o que está por vir. O Apocalipse nos dá um vislumbre do que esperar no futuro, e posso dizer, é de tirar o fôlego. Novos céus, nova terra, e a promessa de que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4. Isso nos dá uma perspectiva totalmente nova sobre os nossos problemas atuais. Você não acha? A famosa marca da besta e o número 666. Sempre que o Apocalipse entra em cena, esse tópico ganha os holofotes. Filmes, livros e até memes na internet abordam essa temática. Mas de verdade, o que esse número enigmático significa? É mais que apenas uma sequência de algarismos que assusta muita gente. Ele tem um significado mais profundo e impactante do que você pode imaginar. Vamos voltar às Escrituras e checar o que o Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18 nos diz. Aqui, a marca não é apresentada apenas como um número, mas como um símbolo que representa uma decisão. É aqui que a coisa fica séria. A marca da besta não é só algo que aparece na sua pele. Ela simboliza uma escolha consciente de seguir os sistemas mundanos ao invés de Cristo. E o que queremos dizer com sistemas mundanos? Bem, estamos falando sobre estruturas de poder, de economia e de moral que vão contra os princípios estabelecidos por Deus. Quando você escolhe aderir a esses sistemas, de alguma forma você está recebendo essa marca simbólica. É como um sinal de sua lealdade a um sistema que não honra a Deus. Eu gosto de pensar nisso como aquelas encruzilhadas da vida onde você tem que tomar decisões difíceis. Sabe, quando você tem que escolher entre falar a verdade e enfrentar as consequências ou contar uma mentira e sair ileso. Esses são os momentos que testam a sua fé, que mostram de que lado você está. E aqui vem o alerta divino. Essas escolhas não são neutras. Elas têm consequências eternas. Cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta de Deus. E a marca da besta, nesse contexto, serve como um lembrete poderoso de que as escolhas que fazemos hoje têm implicações para a eternidade. Então, a próxima vez que você ouvir falar do número 666, em vez de pensar nele como um simples número apocalíptico, enxergue-o como um convite para refletir sobre as escolhas que você está fazendo em sua vida. São elas que determinarão se você estará ao lado de Cristo ou se será seduzido pelos enganos do mundo. Agora vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Se você abrir o Apocalipse capítulo 16, você vai ver uma série de julgamentos terríveis que caem sobre a terra. Mas aqui está a questão. Esses julgamentos não são aleatórios. Eles são a resposta de Deus ao pecado e à rebelião. É como quando seus pais te punem porque você fez algo errado. Não é porque eles te odeiam, mas porque te amam e querem te corrigir. Da mesma forma, as taças da ira de Deus são um chamado ao arrependimento. E agora a parte que todos nós estamos esperando, o final feliz. O Apocalipse capítulos 21 e 22 nos dão um vislumbre da Nova Jerusalém, a cidade celestial que Deus preparou para aqueles que o amam. É como se Deus estivesse nos dizendo: olha, eu sei que a vida é difícil. Eu sei que vocês enfrentam desafios e lutas.
Mas eu tenho algo incrível preparado para vocês. Algo tão maravilhoso que vai fazer tudo isso valer a pena. Para fechar, eu quero que você entenda que o Apocalipse não é um livro destinado apenas para nos dar medo ou curiosidade sobre o futuro. Ele é um livro que nos desafia a viver de forma diferente hoje, a reconhecer a soberania de Deus em meio às nossas lutas, a fazer escolhas sábias e, acima de tudo, a colocar nossa esperança em Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desta exploração do livro de Apocalipse. É claro que há muito mais a descobrir e aprender, e eu estou ansioso para continuar essa jornada com vocês nos próximos episódios. Até lá, fiquem com Deus e que Ele vos abençoe ricamente.